Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, te desejo a santa paz do Senhor, tá certo? Fechado então, fica nesta paz. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Eliseu e a sunamita. E vou me esforçar para narrar de acordo com o texto da Bíblia. Vou usar hoje aqui esta Santa Bíblia, ela é a nova versão internacional, publicada pela editora Vida. Faz tempo, não estão nem vendendo mais estas Bíblias. Ela é em ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos. A vantagem é a facilitação que nos dá de ver o panorama bíblico, uma vez que não é assim, com fragmentado o texto. Ela faz uma condensação. Interessante. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 36. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Esse texto ele fala da ressurreição de um filho. Bênção, não é? Como aconteceu? A cidade de Sunem, ela ficava na Galiléia, a 30 quilômetros aproximadamente de Abel-Meolá, que era a cidade de Eliseu. E a 40 quilômetros também, aproximadamente, do Monte Carmelo, muito frequentado pelo profeta Eliseu. Isso nas terras de Issacar, um dos filhos de Jacó. Numa das suas viagens, o profeta Eliseu, ele passou por Sunem e uma mulher bastante rica, a Bíblia se reserva a revelar o seu nome, não diz, ela insistiu para que ele fizesse refeição na sua casa. Eliseu, ele era muito conhecido na região, não foi um convite aleatório, né? A partir daquele dia, e sempre que Eliseu ia a Sunem, ele fazia refeição na casa daquela senhora. Nessas refeições, a sunamita, que é apenas uma referência a Sunem, a cidade natal dela, não é o nome da mulher, ela foi então observando o comportamento do profeta Eliseu. O meu querido amigo pastor José Ribeiro, ele disse que a gente só conhece uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela. Uma tirada bastante inteligente, né? Assim aquela mulher, ela fez. Não foi assim que ele ia passando, olha o jeito daquele homem, como a gente ouve muito. A sunamita, então, ela conversou com o seu marido e sugeriu para eles construírem um cantinho reservado, que houvesse uma cama, mesa, cadeira e também iluminação para hospedar o profeta quando ele fosse a Sunem. Ficaria na casa dela, naquele cantinho. O argumento dela foi o seguinte: eis que tenho observado, preste atenção, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ou seja, ela se referia às vezes que o profeta havia frequentado a casa da família e sem deixar furo. Ele não havia deixado rastro negativo. O marido então concordou e construíram o quarto. Certa vez, Eliseu, cheio de gratidão no coração por aquela hospitalidade da família, perguntou o que poderia fazer por ela. Inclusive, poderia interceder junto ao rei. Eliseu, ele era um profeta bastante influente na corte. Como a mulher, meu irmão, estava satisfeita com a sua vida e não era oportunista, e também ela fazia pelo profeta como quem faz para Deus, ela falou que não precisava de nada, que estava tudo bem e que vivia próximo ao seu povo. Ora, sempre alguém precisa de alguma coisa, não é? Aí o profeta ficou matutando e em conversa com o seu servo, o servo falou que a mulher não tinha filhos e que o seu marido era idoso. Veja só o que é que Geazi andou sabendo. Eliseu então, ele pediu para chamar novamente ela, e quando ela chegou ele já foi profetizando, vaticinou, né? Por volta de um ano, um ano, você estará com o filho nos braços. Ora, meu irmão, toda mulher desejava ser mãe naquela época, naquela cultura. Mas ela sabia da impossibilidade, devido à idade do seu marido. A Bíblia só fala que ele era velho. Sobre ela, a Bíblia se cala. Ela então contestou, de uma forma bem educada, dizendo ao profeta que não a iludisse,
entendeu? E tratou Eliseu como homem de Deus, como sempre fazia. Ah, meu irmão, mas não deu outra. Num tempo determinado por Deus, por intermédio do profeta, profeta de Deus é assim, viu? A profecia é ajeitadinha, casadinha, não é profecia em grosso. Então a mulher deu à luz um filho e o menino foi crescendo. Um certo dia, o menino ele foi encontrar o seu pai. A gente já entende aí que eles eram bem apegados. O pai estava fazendo a colheita junto com os empregados e ele foi lá e do nada a criança começou a gritar pelo pai, levando a mão à cabeça, dizendo ai, ai, que dor, entendeu? O velho então ele mandou que levassem o menino para sua mãe. Mas rapaz, o menino e moça, o menino não resistiu e veio a falecer. Aí, nesse momento, iniciou o drama da mulher sunamita. Mas ela manteve o controle, o autocontrole e segurou a barra sem dividir com o seu marido idoso. Por inferência, que é uma ferramenta válida para interpretar desde que haja coerência textual, não imaginação fértil, a gente conclui que devido à idade do marido e o apego pela criança, ele poderia não suportar. E ela sabia que ele poderia até vir a morrer. E ela sabia também que Eliseu era homem de Deus. Aquilo Eliseu já tinha comprovado, Deus já tinha revelado, comprovado no coração dela, testificado, como a gente diz, né? E que Deus também ele tinha poder para resolver aquela situação irremediável para a vista humana. Então ela deixou a criança num quarto feito para o profeta, fechou a porta e desceu. Em seguida, ela comunicou ao marido que precisava de um servo e de uma jumenta para ir ao homem de Deus. E que ela voltaria depressa. Um depressa, assim, mas que pela distância, ida e volta, daria em torno de uns 2 dias. Vá acompanhando. O marido ele ainda perguntou naquele momento o porquê. Uma vez que não era início de mês, lua nova, e também não era sábado, que eram os dias comuns para ir ao profeta. Quando se ia, em algum caso, fora esses dias, era quando fosse um caso extremamente extraordinário. Mas naquele momento, aquela mulher, ela aquietou o coração do seu marido. Em relação ao menino, ela disse, vai tudo bem. Não é de bem ou mal. No nosso sentido, sim, mas no original o termo é shalom. Ou seja, fique em paz, fique tranquilo, não se preocupe. Como o marido conhecia sua mulher, sabia a mulher que tinha, e também sabia que ela precisava ir, mas que não queria lhe revelar a razão, ele não questionou mais. Imediatamente, meu irmão, ela mandou ajeitar tudo e se foi ao profeta lá no Monte Carmelo. E recomendou ao servo que ia com ela que fosse rápido e só parasse por ordem dela. Eliseu avistou ela de longe, à distância, e reconheceu. Então ele pediu para o seu servo ir ao encontro dela e perguntar se estava tudo bem com ela, com o seu marido e com o seu filho. Quando Geazi perguntou, meu irmão, sabendo a mulher que ele não era a pessoa certa para dividir suas aflições, isto é bastante didático, viu? Ela respondeu, está tudo bem. E seguiu. Uma nota. A postura da sunamita em falar para o marido e para Geazi está tudo bem, não significa que o cristão, para se apresentar forte, ele saia dizendo desnecessariamente que está tudo bem. Não é esta a lição propriamente. O que o texto nos ensina é que a gente seja prudente para não causar mais dano numa situação aflitiva. Ela evitou, naquele momento, contar para o seu marido idoso. Isso é bastante compreensivo. Vai lá que ele morre também. E uma outra coisa também que a gente vê nesse texto é que a gente precisa contar as nossas aflições apenas aquelas pessoas que choram conosco e que são assim, cadeado, fechadinho, sabe? Que são pessoas reservadas e resolutivas, vão vestir a camisa junto com a gente. Ela evitou então contar a Geazi porque ela conhecia Geazi de perto. Geazi era um bem mexeriqueiro. E o caráter de Geazi não passava no filtro daquela mulher que era observadora e era uma mulher prudente. Não era observar para sair falando. Ela era prudente. Vamos prosseguir.
Quando chegou junto ao profeta, meu irmão, era a pessoa certa, ela caiu abraçada aos pés do profeta. Geazi, ele ainda tentou afastar a mulher, imagine. Mas Eliseu, nesse momento, ele pediu para Geazi deixar ela em paz, tranquila. Até porque Geazi não havia percebido que ela estava muito angustiada. E o profeta teve que falar isso aí. O Senhor não havia, meu irmão, uma outra coisa que a Bíblia fala, revelado para o profeta Eliseu nada sobre o acontecido. Até então, ela quem veio. Mas só que quando ela se lançou aos pés do profeta, o profeta já fez toda a leitura. Agora uma coisa, ó, o silêncio de Deus não significa abandono. Não pense assim. O silêncio de Deus, ele pode ser a voz clara para a sensibilidade espiritual. Aquela sensibilidade que decodifica o silêncio e descansa. A mulher naquele momento ela não se fez de rogada e desabafou. Ela desabafou, mas foi com respeito. Ela estava profundamente angustiada, sabe? Ela não ofendeu o profeta. Foi um desabafo assim mais terapêutico e também bastante sincero. Por acaso eu te pedi filho, homem de Deus? Eu não te falei para não me encher de esperanças falsas? Só essas palavras, meu irmão, já deu para o profeta ter toda a leitura da situação. Até porque, para um bom entendedor, só basta uma palavra, não é? Eliseu, então, ele mandou Geazi colocar a capa para dentro do cinto, né? Que era para agilizar o passo, para chegar primeiro do que eles. E esse é o sentido de cingir os lombos. Às vezes a gente entende cingir um lombo com outra coisa. Mas não, é colocar a roupa para dentro, ou colocar o vestido assim para cima, para agilizar a passada ou o trabalho. E que ele fosse na frente com o seu cajado e colocasse por sobre a criança. E se Geazi encontrasse alguém pelo caminho, ele não cumprimentasse. E se alguém o cumprimentasse, que ele não respondesse. Agora, por quê? Seria uma situação, uma atitude de má educação? Não. Porque naquela cultura, o cumprimento eram 3 perguntas normalmente. Como está você? Como está a sua casa, a sua família? E como estão as suas finanças? Um perguntava para o outro. Demorava um pouco. Então, naquela ocasião, Geazi ele não deveria perder tempo. Essa é a fala do profeta. Mas naquele momento ali, meu irmão, naquela situação, a sunamita ela estava mais ligada do que o profeta. E ela jurou, pelo nome do Senhor, que se o profeta não fosse, ela não sairia dali. Então Eliseu foi, compreendeu. Quando Geazi chegou, ele colocou o cajado por sobre o menino, mas o menino não reagiu. Aí Eliseu chega, fecha a porta do quarto, o quartinho que havia sido feito para ele. Aí ele orou ao Senhor. Agora foi uma oração um tanto incomum. Veja só. Ele se deitou sobre a criança, boca com boca, olho com olho e mão com mão. E isso foi aquecendo o menino. Não é que exista uma regra para quem está morto, se fizer isso vai aquecer. Só que naquela situação, mesmo o profeta agindo com toda a direção, o menino permaneceu sem vida. Mas Eliseu, ele não desistiu. Ele não desistiu de suplicar ao Senhor. Ele se levantou, andou de um lado para o outro. A Bíblia diz que ele voltou a subir, né, para o quarto. Chegando lá em cima, ele fez a mesma cena, repetiu. O menino, então, ele espirrou 7 vezes. Não há nenhum sentido para isso aí. Não precisa buscar sentido para isso aí, né? 7 espirros do menino da sunamita. E naquele momento o menino voltou à vida. E o espirro por si, ele já é um sinal de que o menino havia voltado à vida, né? Uma nota. Se alguém falar o porquê de Eliseu ter se debruçado sobre a criança, ou o porquê dos 7 espirros, criando coisas sobre os 7 espirros, que Deus lhe revelou, a revelação em oração, não engula essa não. Não engula essa não. Ainda que o tal servo
ele seja famoso e rasgue a garganta publicando a sua própria intimidade com Deus e tal, e até venha falar em línguas para tentar autenticar a sua fala. Essas situações ou é soberba ou é meninice. Dizer coisas que a Bíblia não diz e exaltar a própria espiritualidade, imagine aí. Ser pentecostal primordialmente trata com inteligência, com racionalidade. Amém? Vamos continuar. O profeta então, ele mandou chamar a sunamita e quando ela chegou, ela recebeu o filho vivo. Aí não deu outra, ela se prostrou aos pés do profeta, não disse uma palavra, pegou o menino e foi embora. Agora imagine a felicidade daquela mulher. Um detalhe, o profeta Eliseu ele não repreendeu a sunamita por ela prostrar-se. Ele discerniu na sua mente que naquela situação era uma reverência na esfera humana e cultural. Não era uma coisa sobrenatural como se o profeta fosse Deus ou fosse o responsável por aquela situação. Ali foi uma obra de Deus via o profeta. Para encerrar, meu irmão, o que a gente precisa fazer com todo cuidado é ler a Bíblia com atenção. Só reproduzir algo depois que conferir com cuidado nas Escrituras. E com relação a este milagre, você pode ter certeza, como 2 e 2 é 4, que nada para o Senhor é impossível. Nada. Peça para Ele fazer sua mente descansar. Fazer para você tirar essa ansiedade. Acreditar mesmo, de fato, que Ele faz o impossível. Amém?